Minha família me sentou perto do lixo no jantar. Então deixei a conta de R$ 1.200 pra eles pagarem sozinhos. Ah, filha, que bom. Você senta ali, ó. Ali era uma cadeira na extremidade da mesa, encostada quase na parede, a menos de 2 metros de uma porta vai-vem que levava à cozinha. Toda vez que um garçom passava por aquela porta, eu sentia o balanço do ar, e o cheiro misturado de fritura, vapor e detergente. Do meu lugar, dava pra ver a lixeira de serviço do restaurante. Uma lixeira grande, de inox, com a tampa entreaberta. Ninguém achou estranho. Ninguém ofereceu trocar. Ninguém disse nada. Meu pai nem levantou os olhos do cardápio. O Lucas deu uma risada de alguma coisa que a namorada tinha falado. Minha irmã mais nova olhou pra mim por meio segundo com aquela expressão de desconforto rápido que some quando a gente decide não ver. Eu sentei. Dobrei o guardanapo no colo. Olhei pra lixeira por um momento. E alguma coisa dentro de mim, muito quieta e muito firme, decidiu que seria a última vez. O jantar foi longo. A família pediu sem olhar preço porque nunca olhavam preço quando era eu pagando. Minha mãe escolheu o vinho apontando pro cardápio e dizendo pro garçom: "Esse aqui, o bom", sem pestanejar. Meu pai pediu um corte de carne que eu vi o preço de longe e já fiz o cálculo no pensamento. O Lucas e a namorada pediram entrada, prato, sobremesa. Minha irmã pediu sem culpa porque também estava acostumada com aquela dinâmica. Só que do lado de quem recebe, não do lado de quem paga. Eu pedi o prato mais simples do cardápio. Não por falta de dinheiro. Por princípio, e porque alguma parte de mim já sabia o que ia acontecer no final da noite. Durante o jantar, ouvi minha mãe contar a história de sempre sobre o Lucas. Como ele tinha sido um menino especial desde pequeno. Como ela sempre soube que ele ia longe. Como ela se orgulhava tanto, tanto, tanto. Ela contou isso com a namorada dele na mesa, como se fosse novidade. Mas eu já sabia cada pausa, cada inflexão, cada ponto onde ela esperava que alguém dissesse: "Que lindo, que orgulho". Em nenhum momento do jantar, alguém me perguntou como eu estava. Nenhuma pergunta sobre o trabalho, sobre a vida, sobre qualquer coisa minha. Eu estava sentada a 2 metros de distância de uma lixeira, num jantar que eu sabia que ia pagar, comemorando uma conquista que não era minha, e era invisível até nisso. Fui ficando mais quieta ao longo da noite. Não de mágoa aguda, mas daquele jeito de quem está ficando claro. De quem está vendo as coisas sem a névoa habitual da esperança. Quando o garçom se aproximou com uma maquininha, eu vi minha mãe fazer aquele gesto. Pequeno, casual, automático como respirar. Ela inclinou levemente a cabeça na minha direção e disse pro garçom, com o sorriso de quem está apresentando um serviço disponível: "Pode falar com ela ali, que é ela quem resolve." O garçom virou o rosto na minha direção. A mesa inteira virou o rosto na minha direção. E eu senti aquilo pousar no meu peito do jeito que pousava há anos. Só que dessa vez não afundou. Ficou parado na superfície, leve, e eu entendi que não afundava mais porque não tinha mais espaço. Estava tudo cheio. Cada jantar, cada conta, cada ligação pedindo dinheiro. Cada conquista minha ignorada. Cada aniversário esquecido. Cada cadeira perto da lixeira. Estava tudo lá dentro, comprimido, e não cabia mais nada. Chamei o garçom com calma. Pedi pra ele me mostrar o cardápio aberto. Calculei em voz alta, pausadamente, o valor exato do que eu tinha consumido naquela noite. Falei o número com precisão. Passei o cartão. Ele processou. Eu assinei o comprovante, dobrei e guardei na bolsa. Minha mãe ficou olhando com aquela expressão de quem ainda não processou o que estava vendo. Então eu peguei a bolsa e me levantei. Foi quando ela entendeu. Que foi isso? A voz saiu diferente. Não era mais o tom doce de anfitriã. Era o tom que eu conhecia da infância. O que antecedia as brigas dentro de casa. O que subia 2 registros quando ela perdia o controle da situação. "Você vai embora assim? Você pagou só a sua parte?" "Paguei o que eu comi, sim. Mas o jantar é da família." Ela disse isso como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança que não entendeu a lição. "Não é assim que funciona, minha filha." "Pois é. Mas hoje vai funcionar diferente." Meu pai bateu a mão espalmada na mesa. Não forte o suficiente para virar cabeças no salão, mas forte o suficiente para todo mundo na nossa mesa sentir o impacto. "Senta. Você tá fazendo cena num lugar público." "Eu? Eu tô fazendo cena?" Eu ouvi minha própria voz sair com uma calma que me surpreendeu até a mim. "Eu fui sentada do lado da lixeira, pai. Ninguém achou que isso era cena." Minha irmã mais nova desviou o olhar pro copo. A namorada do Lucas olhou pro teto. O Lucas cruzou os braços e ficou na dele, como sempre fez quando o assunto ficava desconfortável demais pra ele tomar partido. Essa era a especialidade dele na família, ser o favorito sem nunca ter que arcar com nenhum custo disso. Minha mãe mudou de estratégia na mesma hora, como fazia desde que eu era criança. A voz ficou trêmula. Os olhos marejaram rápido demais pra ser involuntário, e ela colocou a mão no peito com aquela expressão de ferida profunda que eu já vi tantas vezes que conheço cada detalhe. "Então é assim que você me paga depois de tudo que eu já fiz por você? Eu sou sua mãe. Você tá me humilhando na frente de todo mundo." Antigamente esse movimento funcionava. Antigamente eu sentia a culpa subir antes mesmo de processar o que tinha acontecido, e recuava. Pedia desculpa. Sentava de volta. Resolvia o problema de todo mundo e engolia o meu. Mas eu estava em pé no meio de um restaurante depois de passar a noite sentada perto de uma lixeira num jantar que eu já sabia que ia pagar. E a culpa simplesmente não veio. "Mãe, você me apontou pro garçom como se eu fosse o caixa do restaurante. Na frente de todo mundo. Sem perguntar, sem pedir, sem nem me olhar direito em nenhum momento da noite." Eu falei devagar, sem gritar, sem tremer. "Você não tá constrangida porque eu fiz algo errado. Você tá constrangida porque pela primeira vez eu não fiz o que você esperava." Ela abriu a boca. Fechou. O Lucas finalmente se manifestou, com aquele tom cuidadoso de quem quer parecer razoável sem se comprometer com nada. "Olha, hoje é um dia especial. Não precisava chegar nesse ponto." "Lucas." Eu virei pra ele. "Hoje é o seu dia especial, então aproveita. Só que dessa vez você aproveita com o seu dinheiro." Ele ficou quieto. Meu pai levantou a voz de verdade agora, vermelho do jeito que eu conheço desde criança. Aquele vermelho que sempre antecedeu o fim de qualquer conversa que não fosse do jeito dele. "Você vai sentar e resolver essa conta agora. Isso não é negociável." "Eu já resolvi a minha." Coloquei a alça da bolsa no ombro com firmeza. "A de vocês está com vocês." Minha mãe deixou as lágrimas escorrerem sem discrição agora, num volume que alcançava as mesas próximas, e eu vi pelo canto do olho algumas pessoas virando discretamente a cabeça. Ela ergueu as mãos num gesto de descrença e disse com a voz quebrada: depois de tudo que eu abri mão por você, de tudo que eu me sacrifiquei, eu não acredito." Eu a olhei por um momento longo. Não com raiva, já não era raiva. Era uma tristeza velha, daquelas que ficam tanto tempo que viram parte da paisagem, e que naquela noite eu finalmente estava conseguindo ver do lado de fora. "Eu sei que você acredita nisso, mãe. Esse é o problema." Virei as costas e caminhei até a saída sem apressar o passo, sem tremer, sem olhar pra trás.
Atrás de mim, eu ouvi minha mãe dizer alguma coisa. Meu pai responder, a voz do Lucas tentando mediar. O barulho foi diminuindo conforme eu me afastava. Atravessei a porta de vidro do restaurante. E do lado de fora, o ar da noite era frio e quieto, e completamente diferente do ar que eu tinha respirado as últimas 2 horas. Fiquei parada na calçada por alguns segundos. Olhei pro céu, respirei fundo. E fui pro meu carro. Soube o que aconteceu depois pelo relato da minha irmã mais nova, que me mandou mensagem 40 minutos depois que eu saí, com aquele tom de quem está dividida entre a lealdade familiar e a consciência de que assistiu a algo injusto por tempo demais. A conta total tinha dado 1.200 e poucos reais. Minha mãe pediu pra falar com o gerente achando que tinha algum engano, que eu tinha pago só uma parte por distração ou por erro. O gerente confirmou que eu tinha pago exatamente o que consumi e que o restante era responsabilidade da mesa. Ela ficou branca. Meu pai procurou no próprio bolso e encontrou menos do que esperava. O Lucas disse que estava sem o cartão de débito e que só tinha crédito com limite apertado, o que gerou uma discussão em voz baixa mais tensa com minha mãe, que durou vários minutos enquanto o garçom esperava com a maquininha na mão. Minha irmã mais nova colocou o que tinha. Fizeram as contas 3 vezes, chamaram o gerente de novo pra parcelar no cartão do meu pai. E durante tudo isso, as mesas próximas fingiam não estar olhando, que é exatamente o que as pessoas fazem quando estão olhando. A ilusão que minha mãe tanto prezava tinha desmoronado exatamente no lugar onde ela mais se importava em manter as aparências. As mensagens começaram enquanto eu ainda estava no carro, com o motor desligado, estacionada a 2 quadras do restaurante. Primeiro minha mãe, com o tom ferido de quem se coloca no papel de vítima com uma velocidade que eu deveria ter admirado se não fosse tão exaustivo. Disse que eu tinha passado vergonha na família, que eu tinha sido grossa e cruel, que ela não merecia ser tratada assim depois de tudo que tinha feito por mim. Depois meu pai, mais curto e mais frio, dizendo que meu comportamento tinha sido inadmissível e que ele esperava uma explicação. Depois o Lucas, surpreso de verdade, perguntando o que tinha acontecido comigo, como se eu tivesse tido um surto em vez de tomado uma decisão. Eu li cada mensagem com calma, sentada no banco do motorista com o celular na mão, e respondi. Uma mensagem só, longa, com tudo que eu tinha guardado por anos e que nunca tinha dito porque sempre achei que não adiantava, ou que ia machucar demais, ou que eu ia me arrepender. Mas naquela noite eu não estava preocupada com nada disso. Falei sobre cada vez que eu tinha pago uma conta da família sem que ninguém perguntasse se eu podia ou se eu queria. Falei sobre o meu próprio aniversário, 2 anos atrás, que passou em branco e eu passei sozinha, sem mensagem, sem ligação, sem nada. Enquanto o aniversário do Lucas tinha ganhado um almoço surpresa organizado pela família inteira. Falei sobre a promoção que eu tinha tido no trabalho e que mencionei numa ligação, e minha mãe respondeu, que bom, e perguntou se eu podia ajudar com uma conta. Falei sobre a pós-graduação que eu terminei sozinha, paguei sozinha, e comemorei sozinha porque quando eu contei ninguém sabia o que estava acontecendo. Falei sobre a cadeira perto da lixeira. Falei sobre o gesto da minha mãe pro garçom, aquele gesto casual e automático de quem aponta um objeto de serviço, não uma pessoa. Falei que eu tinha passado décadas sendo o pilar de uma família que me usava como estrutura e me ignorava como filha, e que eu tinha chegado num ponto onde eu não conseguia mais fingir que isso era normal. Escrevi tudo com calma, sem gritar no texto, sem ponto de exclamação, sem drama. Só fatos, um atrás do outro, alinhados com a frieza de quem passou muito tempo organizando aquela dor dentro de si mesma e finalmente encontrou a saída. No final escrevi. Eu amo vocês. Mas eu não estou mais disponível para ser tratada como se minha função nessa família fosse pagar as contas e ocupar o lugar que sobrar. Quando vocês quiserem me tratar como parte da família de verdade, eu estarei aqui. Mandei. Silenciei as notificações. Liguei o carro. Naquela noite eu dormi de um jeito que não dormia faz muito tempo. Sem atenção no peito de quem está em alerta constante esperando o próximo pedido, a próxima cobrança, o próximo jantar que vai precisar bancar sem que ninguém pergunte se tudo bem. O corpo inteiro afundou no colchão, como se tivesse largado um peso que eu nem sabia direito que estava carregando porque já carregava fazia tanto tempo que tinha virado parte de mim. Não sei o que vem depois. Talvez minha mãe carregue essa mágoa por anos e transforme em narrativa de ingratidão, de filha que virou as costas pra família. Talvez meu pai nunca mencione de novo porque é o tipo de homem que prefere enterrar a resolver. Talvez o Lucas genuinamente não entenda o que aconteceu porque nunca precisou entender. Nunca foi colocado nesse lugar pra entender. Mas eu sei de uma coisa. Naquela noite, sentada a 2 metros de uma lixeira, num restaurante caro que eu jamais teria escolhido, comemorando uma conquista que não era minha, alguma coisa em mim finalmente parou de se encolher. E quando eu saí por aquela porta de vidro, o ar do lado de fora não cheirava a fritura nem a detergente. Cheirava a liberdade. E eu não sabia que liberdade tinha cheiro até aquela noite.